verso 19. Capítulo 2, verso 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 2 e o verso 19. Eu vou, na próxima semana, dar aqui uma oportunidade a alguém que está participando do seminário, para que você possa falar o que você tem aprendido, o que acrescentou na sua vida, nessas semanas que você está vindo. A gente entregou um prospecto, que é para você anotar, fazer anotações. Então não é possível que você não tenha anotado nada, guardado nada. Tira um pouco grave para mim, grave. Então, eu sei que poucas pessoas estão aqui desde o princípio, mas é importante para mim saber se você está entendendo, guardando a palavra ou não. Afinal de contas, é uma quarta-feira, é um seminário e é um culto de palavra. Um culto de palavra. Então, é importante a gente aprender, crescer. Acho que é o agudo que está dando um. É importante a gente aprender, crescer. Tira um pouco. E é importante a gente guardar, Quando a gente não consegue guardar no coração, tem coisas que a gente guarda no coração, não esquece nunca, lembranças, não é verdade? E é importante também guardar a palavra, mas infelizmente, quando se trata de coisas espirituais, é sempre mais difícil, Por isso é importante o quê? A anotação, você anotar, você escrever, porque você pode precisar um dia dessa anotação, em nome de Jesus. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, o verso 19. Está todo mundo com a Bíblia aí? Crente anda com a Bíblia. Amém? Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra estéril. E ele disse: trazei-me uma salva, em outras traduções, um prato. Tem alguma Bíblia aí que está escrito prato? A sua? Trazei um prato novo, uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram, verso 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. Em outras traduções diz: saiu ele à fonte das águas. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu lhe tinha dito. Josué capítulo 6, verso 26. Alguém, por favor, leia para mim. Josué capítulo 6, o verso 26. Quem achou pode ler.
Leia mais uma vez, por favor, irmão André. Diga: maldito seja todo que tentar reedificar Jericó. Uma palavra forte, dita por um homem que tinha crédito com Deus, que foi Josué. O texto que nós acabamos de ler agora, quarta-feira retrasada eu falei sobre o chamado de Eliseu. Quarta passada eu falei sobre a evidência do chamado de Eliseu. E hoje eu quero falar sobre as águas amargosas, más, ruins, que foi o segundo milagre de Eliseu. O primeiro milagre foi quando ele abre o Jordão. Falei isso quarta passada. E o segundo milagre é esse que vai ser operado agora. A Bíblia diz que os homens da cidade de Jericó chegou para Eliseu com um problemão. Era um problema muito grave isso. Disse: profeta, aqui a habitação aqui é boa, nessa cidade. Isso, estamos falando da cidade de Jericó. Só que tem um problema aqui, profeta. A habitação é boa, como o senhor vê, mas as águas são más. A gente vai no mar, o que tem lá no mar, na praia? Água, é ou não é? Você olha assim, você vê aquele mundo de água, mas quando te dá sede, você tem que pagar R$5 nas garrafinhas que os caras exploram. Tem muita água, mas não é água suficiente para matar a sua sede, porque é uma água salgada. E por causa da água ser ruim, a terra também passa a ser ruim, estéril. E essa cidade de Jericó, outrora fora uma cidade linda, fértil, bonita, ainda está ainda, né? Baixa um pouquinho para ver se melhora o volume. Era uma cidade linda. Se você lembrar, aí, parou. Quando os espias vão espiar a terra, e se você pesquisar, você vai descobrir que lá realmente existia uvas, ou cachos de uvas, que precisava de 2 homens para carregar. Era uma cidade fértil. Quando os espias enviados por Moisés e também por Josué mais para frente, vai espiar a terra, eles voltam dizendo: a terra é linda, é boa, mana leite e mel. O que aconteceu com essa cidade que agora está estéril, seca, não produz? Uma cidade que um dia produziu, um dia era fértil, agora as águas são ruins. E se a água é ruim, a terra é ruim. Por qual motivo essa cidade chamada Jericó deixou de ser fértil e produtível para ser essa cidade infértil, improdutível? A verdade é essa que o nosso irmão André acabou de ler. Havia sobre Jericó uma maldição
proferida por Josué, capítulo 6, verso 26, que 500 anos mais tarde, quando um homem chamado Hiel, você vai encontrar isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, o verso 34, se alguém puder achar, para a gente ler. A maldição de Josué se consumou 500 anos mais tarde, quando Hiel decidiu reconstruir a cidade, e seus 2 filhos morreram por causa disso. E o que foi que Josué disse? Maldito será quem tentar reconstruir essa cidade. Morrerão ele, morrerão seus filhos. Ou seja, havia uma maldição. A terra que um dia foi produtiva, deixou de ser produtiva por conta de uma maldição. Alguém achou aí, primeiro livro dos Reis, o capítulo 16 e o verso 34? Leia para mim, por favor. Dezesseis, 34, primeiro livro dos Reis. Pode ler. Tem Bíblia aí, Jamil, sobrando? Entrega uma para ele aqui. Tem Bíblia aí, irmão? Entrega para eles aqui, para todo mundo ler. Pode ler, por favor. Deixa já, traz o outro microfone já, que aí quando eu pedir para ler, é até bom que saia até na transmissão lá, né? Cadê o outro microfone? Dá um pouquinho de ganho nele lá, que ele está baixo. Eu acho que é ele que estava dando microfonia, né? Tá ligado? Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 34. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Quando um profeta fala, olha que Josué não se considera, né, assim, profeta, mas era o porta-voz de Deus. 500 anos depois. Às vezes a gente fica, irmã Roseli, bravo com Deus, porque as coisas não acontecem logo. Já pensou se Deus leva em consideração cada profecia, 500 anos para se cumprir na nossa vida? Nós morre e não acontece. Claro que essa profecia, ela é condicionada ao quê? Se alguém tentar, a maldição vai atingir. E foi o que aconteceu. Hiel, seus filhos, tentaram edificar, e a maldição proferida pela boca de Josué se instalou. Por conta disso, a terra está seca, improdutiva, águas amargas, nada dá certo. E é nesse momento que uns homens da cidade procuram o profeta Eliseu e conta para ele uma situação. Gente, sabia que muitas pessoas vivem uma vida amaldiçoada? Porque às vezes o pai amaldiçoou, a mãe amaldiçoou, tem gente, pasmem os senhores, que quando vai sair de uma igreja, vou sair da igreja, graças a Deus, eu nunca fui assim, nunca serei. Deus me chamou para abençoar. Mas a pessoa chega e fala, vou sair da igreja, pastor. Tem pastor que amaldiçoa. Tem um pastor aí que eu fiquei sabendo, aqui de Itupeva, que as pessoas vão
conversar com ele para querer sair da igreja, ele fala: se você sair, eu vou entregar sua alma para o diabo. Pastores amaldiçoam. Não sei se vocês lembram, um dia que nós teve uma campanha aqui, que veio uma mulher cheia de caroço no corpo toda. E na hora que ela entrou no caminho de luz, o Espírito Santo me revelou, ela está assim porque eu nunca vi a mulher, ela está assim porque um dia ela foi missionária, pregadora da palavra, mas ela saiu da igreja e o pastor amaldiçoou ela. Não sei se alguém estava aqui nesse dia. Eu orei, nunca mais vi aquela senhora, eu acho que ela não era de Jundiaí, estava visitando aqui e veio para a igreja. Eu orei, falei para a missionária: procura os caroços aí agora. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Só quem é habilitado. Quem amaldiçoou Jericó? Josué. Agora, mais para frente, alguém que tem habilitação para desfazer maldição, desfaz. Por isso que é importante a gente vir até o profeta, até um homem de Deus, uma mulher de Deus, pedir oração por causas específicas da nossa vida, porque às vezes nós estamos enfrentando alguma maldição que só o homem de Deus, a mulher de Deus, pode quebrar. Quem entende isso, diga glória a Deus. E esses homens procuram Eliseu. Você entende aqui o contexto, né? A terra ruim, seca, estéril. Consegue imaginar? Uma terra seca, estéril, que não produz. A água, tinha água, mas e aí? Não dá para beber? Eu lembro que quando meu pai estava em Minas Gerais, em 1995, quem viu a fotinha que eu postei esse dia no Facebook lá? Pois é, daquele tamanhozinho. Meu pai abriu uma igreja, e lá não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha Uber. Pra você ter ideia, na cidade só tinha um orelhão, que era o único meio de comunicação. E o meu pai, ele abriu uma igreja, Itaiem, parece o nome da cidade, nem lembro, eu era muito novo. E a gente tinha que sair de casa às 7 horas da manhã, para chegar lá na igreja às 7 horas da noite. E tinha dia que a gente chegava atrasado, porque não tinha ônibus, a gente não tinha carro, tinha que esperar carona. Quantos milagres eu vi nesse trajeto? Quantos milagres? Muitos, ó. E eu lembro que, quando era muito difícil a gente achar carona de Bertópolis até a cidade. Sempre tinha um certo momento do caminho que para lá ia para a cidade onde a gente ia e para cá ia para outro canto. Normalmente as pessoas sempre iam para outro canto e deixavam nós naquela encruzilhada. E nós ficávamos lá, sempre. E dali, Deus preparava alguém e nós pegávamos outra carona. Mas eu lembro um dia que nós ficamos ali de manhã e a hora foi passando. E foi me dando sede. E eu disse assim: pai, eu estou com sede. E tinha uma casa bem lá longe. Antes de chegar na casa, uma cerca. E atravessa a cerca para você ver. Ninguém atravessa. Tinha que gritar de lá. Porque se você entra, ou duas coisas aconteciam. Os cachorros te pegavam, ou era bala de espingarda. Então tinha que gritar. Nós gritou. Apareceu uma senhora, Satanás de pessoa, aquela mulher. Meu pai: moça, meu filho está aqui, ele precisa de um copo de água. Eu vou dar água para vagabundo. E me xingou nós tudo. E falou: e sai daqui, senão eu vou soltar os cachorros para cima de vocês. Aí meu pai saiu, eu saí atrás, piquititico. Tinha uns pés de mamona, ele arrancou uns 2 cachos de mamona, pegou um e me deu um, e falou assim: filho, vai jogando as mamonas no chão e pisa nas mamonas. Cada mamona dessa é uma cabeça do diabo. Ele falava para mim. Ele queria me distrair, na verdade, porque eu estava com sede.
E já estava batendo a fome também. E a gente ficava lá, pisa na cabeça do diabo. Pisa na cabeça do diabo. Acabou as mamonas, eu falei, pai, estou com sede. Tinha um riozinho assim lá, falou, vai ser lá mesmo, bora lá, filho. Chegamos lá, meu pai foi provar da água, salgada, amarga. Não dava para beber. Eu sei que meu pai fez uma oração, nem lembro o que ele falou. E aquela água ficou mineral. E eu bebi aquela água, eu lembro como se fosse hoje. Eu bebi, matei a minha sede. Porque sem água, gente, imagina, a gente vive sem energia elétrica, sim ou não? A gente vive sem muita coisa. Mas sem água, é impossível viver sem água. Então, a cidade era bonita, bem localizada, mas o que adianta tudo isso se não tem água? Águas ruins, más, terra estéril. Tudo isso por conta daquilo que eu já disse. Por causa da palavra de Josué. Nada sobrevive sem água, gente. Nada. Eu fiz um jejum um tempo atrás de um mês, mas a gente não fica sem água. Eu fico agoniado em saber que Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Teve um doido que foi tentar fazer isso aí esses dias, não sei se vocês viram aí na televisão, morreu. O corpo de bombeiro subiu um monte e foi lá buscar ele lá. E pior que o bicho morreu no 39 dias. Ele queria ficar 40, sem comer e sem beber. Morreu. Porque não tem como viver sem água. Quem tem planta na sua casa, tem que regar. Criação, cachorro, gato, tem que dar água. Nada sobrevive sem água. Então isso é algo muito grave, você concorda comigo? Pode ser uma cidade bonita, mas não tem água. O que adianta? Terra estéril, água ruim. Quem que quer viver num lugar desse? Ninguém. Não tem como lavar roupa, não tem como tomar um banho, não tem como tomar uma água gelada. Eu acredito que o meio que eles encontraram de sobreviver ali é trazendo água de outro canto. E aí chega para Eliseu e diz, Eliseu, está vendo a cidade? É boa de morar aqui. É boa a habitação. Se eles soubessem, eles até diriam, mas um dia Josué profetizou lá e, rapaz, depois que Josué profetizou, a terra não produziu mais, a água ficou desse jeito, mas eles não sabiam. E o Eliseu agora está diante de um problemão para resolver, sim ou não, gente? E ele não ficou pensando, e agora, o que eu vou fazer? Ele não ficou pensando em uma solução. Ele não pediu para ninguém fazer ali um estudo de impacto, né? Um estudo ambiental, que se fosse hoje faria isso. Não. Eliseu tomou uma atitude. Um problemão chegou até as mãos dele, e se chegou até ele, esse problema, é porque Deus via nele capacidade de resolver. Eliseu podia passar o problema, dizer, olha, eu não posso fazer nada. Não, mas a habilitação de profeta agora estava com ele. A unção de Elias, a porção dobrada de Elias, estava com ele. Ele era o profeta, a voz de Deus na terra. Por isso chega até ele o problema, e o que as pessoas querem? Solução. E ele toma uma atitude. Porque quando a gente enfrenta um problema,
na nossa vida, seja ele qualquer área, ou a gente senta, cruza os braços e diz, fazer o quê? Ou a gente se levanta e toma uma atitude. E foi isso que o Eliseu fez, ele toma uma atitude. Não dá para esperar mais. Vamos resolver o problema. Vamos tomar uma atitude. E a atitude de Eliseu foi, ele deu uma ordem que parecia sem nexo. Preste atenção, que daqui a pouco Deus vai falar com você aqui. Parecia uma doidice. Ele disse para os homens, vai lá e busca para mim um prato. Busca um prato para mim. Mas tem que ser prato novo. E outra, bota sal no prato. Você chega aqui para mim com um problema. Quem tem um problema aqui? Deixa eu ver você. Todo mundo tem, deixa eu ver. Um financeiro, na saúde, familiar. Tem. A pessoa, você chega, pastor, estou com um problema financeiro. Vamos citar aqui. Irmão, estou devendo 1 milhão. 1 milhão? 1 milhão. Fala o seguinte, traz um prato para mim, novo, compra, novinho, que ninguém nunca usou, e sal, e traz aqui para mim. O que você vai pensar do pastor? Pastor doido. Se eu te falar isso, missionário, qual seria a sua reação? Agora. Você está com problema, você chega aí. Missionário, traz um prato novo para mim e sal. O que você falaria? Como seria a sua reação? Seja sincero. Você ia questionar. Mas por que, pastor? Prato? Mas o que o senhor quer? Mas se você olhar para a Bíblia, eles não questionam, não. Pode ser que lá dentro deles eles pensou, Eliseu acho que ficou meio fora do cabo. Pode ser que lá dentro deles, eles até podem ter indagado. Doidice. Ficou louco. Ficou doido. O que isso quer dizer, pastor Júnior? É que nem sempre as soluções que Deus te dará para os seus problemas será por meios naturais. Será por meios racionais, vamos dizer assim. Nem sempre a solução ou a estratégia que Deus te dará para resolver certas situações na sua vida será como você pensa. Como é que se resolve um problema financeiro com sal e prato? Como é que sara a água amarga, água ruim, com sal no prato? Como é que cura o enfermo com sal no prato? Como é que acontece alguma coisa através de sal e prato? Ele era profeta, ele podia chegar lá, da mesma maneira que ele tocou com a capa no Jordão e ele abriu, tocar também lá nas águas e dizer, fica boa em nome de Jesus, em nome de Deus, e as águas iam ficar boas. Mas não. Ele diz, traz um prato novo e bota nele sal. Loucura. Loucura. Rapidamente, os homens providenciaram um prato novo, o sal, entregaram para o profeta. Imagina a cara deles, né? Está aqui, profeta. O senhor vai comer alguma coisa? Vai temperar alguma coisa? Porque sal serve para isso. Prato também, para comer.
Está aqui, profeta. Eles não estavam entendendo nada. Qual era a ideia de Eliseu? Mas aqui uma coisa que me chama a atenção. Eles obedeceram sem questionar. Diga comigo, direção que é dada por Deus tem que ser obedecida sem questionar. Pegou? Tem muita gente boa que não é abençoada porque questiona. O que eu recebi de questionamento quando nós fizemos a campanha do Santo aqui, eu pedi um voto. Vocês não têm ideia que o meu WhatsApp choveu de questionamento. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Quem lembra da campanha do Santo? Eu fiz um voto aqui de fé. Quantas pessoas são boas, mas não são abençoadas porque questiona demais, raciocina demais, demora demais para obedecer uma ordem, um comando de Deus. Se Deus está pedindo prato novo e sal, se foi isso a direção que Deus deu para o profeta, mas não tem nada a ver. Se fosse hoje, a primeira coisa que ia se dizer, pastor Júnior, heresia pura. Já pensou? Até que dá para fazer uma campanha, né? Sexta-feira forte, com o prato e o sal. Algumas coisas, gente, a gente nunca vai entender. Tem que obedecer, crer. Entende? Algumas coisas na nossa vida, a gente nunca vai achar sentido. Mas é questão de não questionar e obedecer. Crer. Porque a direção que o profeta deu para os homens, os filhos dos profetas, disse, olha, pega um prato novo e sal. Essa já era uma direção dada por Deus a ele. Então, direção dada por Deus não é para questionar, é para obedecer. Quem entende isso, diga glória. E foi isso que eles fizeram. Eles não questionaram. Eles não fizeram perguntas. Eles só obedeceram. Aí, eu pergunto para você, vai questionar ou vai obedecer? Como diz aquele hino, né? Questiona ou adora. Vai questionar ou vai adorar? Amém? Preste atenção. De um lado tem o profeta. No meio, um problema. Qual era o problema? Água ruim, terra seca, cidade ruim. Nada produzia. No meio, problema. Do outro lado, os homens, as pessoas que representam os habitantes daquela terra. O profeta, a figura de Deus, pede para que o prato novo e o sal seja trazido e se traz. Tem algo muito interessante aqui. Diga comigo, quem obedece não tem responsabilidade. Está muito fraco isso, diga, quem obedece não tem responsabilidade sobre o resultado final. É por isso que eu estou ralando o meu joelho até hoje, para Deus mudar a história de todos que fizeram sacrifício aqui dentro. Porque você não tem responsabilidade pelo resultado que Deus vai provocar, ou está provocando, ou provocará. Mas eu tenho. Quem obedece não tem responsabilidade sobre o resultado final, mas quem ordena fica responsável sobre o comando dado, até que o problema seja resolvido, até que a causa seja resolvida. Este sim tem responsabilidade. Se der errado, não vai ser quem trouxe o sal e o prato que vai ser envergonhado,
vai ser aquele que pediu para que o sal e o prato fosse trazido até ele. Você entende? Pois bem, imagina comigo. Eliseu pega aquele prato. Devia ter trazido um prato hoje, né? Um prato novo, com sal. Espera aí que você já vai entender o que isso quer dizer. Até agora você está entendendo? Não, você está entendendo a pregação, amém? Mas você conseguiu já entender aí no seu lugar por que Eliseu pediu prato e sal para resolver o problema? Hã? Ele podia orar, não podia? Ele não é profeta? Pronto. Podia botar a capa lá, não podia? Mas ele pediu o quê? Prato e sal. O que tem a ver prato e sal com água amarga? Não tem nada a ver. Até agora. Presta atenção. Pegou o prato, pegou o sal e foi lá na fonte. Foi lá na fonte, no manancial. Derramou o sal. Só isso? Só isso que a Bíblia diz? Derramou o sal. Foi só isso? Se fosse só isso de derramar o sal, as águas continuariam contaminadas. Diga comigo, não foi o sal sozinho que sarou as águas. Não foi o prato que sarou as águas sozinho. Diga, há um conjunto de coisas, de objetos, de pessoas, de situações, diga que Deus usa para resolver problemas. A Bíblia diz que Eliseu joga o sal, verso 21, e diz: assim diz o Senhor. Aí mudou o negócio, né? Tem sal, tem prato, tem profeta, mas agora entrou alguém que é maior do que tudo. Ele diz: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, e nem esterilidade. Por que morte, pastor? Porque todos, segundo a história, que bebiam desta água morriam. Era uma água envenenada. Os animais morriam. Peixe não dava lá. Então era uma água amaldiçoada mesmo. Mas o profeta pega o prato com sal, joga na fonte, na origem, na raiz, e diz: assim diz o Senhor. Aqui está um segredo. Não é quando eu digo. Não é quando você diz. Não é quando alguém diz. Não é quando Satanás diz. Mas é quando o Senhor diz. Quando Deus diz, a minha palavra pode cair por terra, a sua palavra pode cair por terra, a palavra de outros pode cair por terra, a palavra de Satanás, ainda é o mais fracassado, cai por terra, mas a Bíblia diz que nenhuma palavra dita pela boca de Deus cai por terra, porque pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras se cumprirão. Então pode ter prato novo, sal, mas precisa da minha palavra. O que a gente aprende com isso aqui? O que a gente aprende com essa narração bíblica? O que isso cabe para nós agora? Vamos extrair. Eu contei uma história, todos entenderam a história? O que isso traz para nós hoje? O que a gente vai aprender com isso tudo? Primeiro a gente entende que a cidade tinha um problema sério, sim ou não? Uma maldição.
Por causa disso, a cidade não prosperava. Nada produzia naquele lugar por conta das águas. A cidade aqui, ela me representa, ou pode representar você. Muitas pessoas hoje, nesse mundo, são bem intencionadas, esforçadas, trabalhadoras, honestas, fazem bons planos na vida, mas infelizmente nada dá certo. Sabe aquela pessoa que parece que o mundo chama ela de azarado? Que nada dá certo, e é uma pessoa boa, é esforçada, é trabalhadora, mas as coisas dão tudo errado, se frustra, se decepciona, e o final dessas pessoas é sempre dois: depressão e morte. Porque chega um ponto que de tanto lutar, de tanto tentar, elas desistem, elas se deprimem, porque elas não dão certo na vida sentimental, porque elas não dão certo na vida financeira, porque elas não dão certo na vida profissional, porque elas não dão certo em nada. Sabe aquela pessoa azarada, maldita? Tudo que pega quebra, tudo que pega dá errado. Pois é Jericó. Quantas pessoas estão vivendo assim? Seco, não produz, estéril, não dá frutos, não cresce, entra ano e sai ano, a pessoa do lado, o vizinho, arrumou namorada, casou, comprou carro, está abençoado, está na igreja, está batizado com o Espírito Santo, falando em língua, pregando, virou pastor, abriu uma empresa, está dando certo, está arrebentando, e eu estou aqui, empurrando o carrinho de mão. Você olha para todo mundo, parece que todo mundo avança, prospera, e você fala: e eu estou aqui, já é 2019, não aconteceu nada ainda. Jericó. Diga comigo assim: se a água é ruim, a terra não produz. Então a primeira coisa que você tem que identificar na sua vida: pastor, o senhor está falando aí, está cabendo aqui para mim alguma coisa, estou pegando. A primeira coisa que você tem que analisar: já parou para pensar se existe uma maldição na sua vida? Gente, missionária, macumba, existe ou não? Pega de crente? Pega. Desconcertado, pega. Crente Raimundo. O que é o crente Raimundo, irmão Antônio? Pé na igreja, pé no mundo. Aí a macumba pega, pega ou não pega? Pega, gente. Macumba existe. Alguns meses atrás, não sei se você estava aqui, o Espírito Santo me revelou aqui, uma irmã aqui da igreja. Ela está esperando só crescer o cabelo, que ela vai contar aqui, mas já está crescendo, né? Já está, já... Quem estava aqui lembra, o Espírito Santo me mostrou um trabalho feito numa boneca. E jogava água quente na cabeça da boneca. Queimava e coçava, o cabelo caía. Quem estava aqui nessa cesta? A missionária estava, que me ajudou a orar. O missionário Eraildo também estava aqui. A moça levantou o cabelo aqui. Não foi, missionária? Essa parte inteira aqui, ó, careca. Já está? Nós oramos, ela manifestou, desfizemos a maldição e está aí. Deu? Mas não pode não, é aqui. E eu falei para ela tirar foto, ela tirou, né? Que quando tiver perfeito,
Nós vamos botar a foto aqui, para mostrar que Deus quebra a maldição. Primeiro, pastor, eu estou sentindo que eu sou um Jericó. Agora é 10h11 aqui no meu relógio. Você tem que identificar, tem uma maldição? Uma maldição hereditária? O pai, a mãe, o avô. Alguém, talvez, que não gosta de você. Às vezes, até objetos dentro da nossa casa atraem maldição. Sabia disso? Por isso que a gente faz aqui todo ano a campanha de quebra e a gente ajunta um saco de coisa e leva para o monte para queimar, para quebrar. Eu lembro um dia que eu era obreiro, um rapaz chegou na igreja, porque ele não dormia de noite, Satanás aparecia para ele toda noite no quarto. Ele via o diabo. Ele chegou lá desesperado, queria oração, oração, oração. E o meu pastor, vamos lá. Vamos. Homem de Deus. Ele entrou no quarto do rapaz, eu estava só acompanhando. Ele começou a orar, e ele disse para o rapaz: levanta o colchão. Na hora que o rapaz levantou o colchão, tinha brasileirinha, australianinha, baianinha, mineirinha, assim, ó, moreninha, branquinha, americaninha. Aqui está o Satanás. Juntamos tudo, jogamos óleo diesel, gasolina, álcool e o trem não pegava fogo. E teve que queimar de olho fechado, para não ver o kid. Lembra de Acã? Já leu a história de Acã na Bíblia? Josué? Ele pegou uma capa, um blazer, uma blusa, se fosse hoje, e alguns ouros, prata, levou para dentro da sua casa, e sabe o que aconteceu? Ele e toda a sua família, até os animais, morreram, apedrejados e queimados. Aí tem gente que deixa a televisão o dia inteiro na Globo. Maldição. Eu policio muito os meus filhos, porque 95% dos desenhos hoje são pactuados. Por que o Homem-Aranha faz isso aqui? Por que ele não faz isso? Ou isso? Ele faz assim, mão chifrada. Sabe o que quer dizer isso aqui? Diga comigo, diga eu não. Adoro Satanás. É isso que está dizendo. Então, antes de criar uma coisa, no Brasil pelo menos faz isso. Antes de uma novela da Globo ser lançada, já passou no pedágio? Quem já passou? Virou a fotinha do pedágio, o que tem lá? Crianças nunca mais vão aparecer, porque foram crianças que foram sacrificadas para que a novela fizesse sucesso. Entende isso? Eu prego isso, mas alguém acha que eu sou doido. Mas é a mesma coisa do prato e do sal. Ou você crê e abraça, ou você questiona. Tem gente que questiona. Ben 10, o que é Ben 10? Já diz, 10 demônios, eu já assisti o desenho, que incorpora a criança. Cavaleiro das trevas. Quem é o cavaleiro das trevas? É Jesus? Quem é? Satanás. A maioria. Aí as crianças crescem doentes, revoltadas, com problemas psicológicos. A maioria das crianças hoje já tem que passar por psiquiatra, né? Psiquiatra não, é psicólogo, né? Doente, revoltada, desobediente. Fui visitar um casal uma vez, estava lá na sala, todo mundo, eu estava visitando o casal. De repente o menininho, o Enzo, de 3 anos, chega e dá na cara do pai dele, pá! 3 anos, mas já dói, né? Do jeito que ele deu,
Irmã Roseli, do jeito que ele deu com a direita, o pai já virou com a esquerda. E pá! E o Enzo foi lá para o quarto chorar. Eu disse, irmão, posso lá falar com seu filho? Orar para ele? Pode? Fui lá, entrei no quarto, sentei com ele. Falei, ô Enzo, por que você fez isso? É porque o seu Madruga bate na cabeça do Chaves. Eu descobri, era o dia inteiro o menino assistindo o desenho. Né? Aí chega naquela hora que a bruxa do 71 vai chamar o gato, o cachorro, sei lá o que é aquilo. Satanás! Satanás! Televisão ligada. E ela está chamando o Satanás para dentro da sua casa. Por isso que tem briga, discussão, não tem paz lá. E algumas pessoas, o Espírito Santo vai te mostrar. Por que sua Jericó não produz? Por que a sua vida não dá fruto? Por que não vai para frente? Já parou para pensar? Que pode existir uma maldição? Segundo motivo que pode estar deixando a sua terra ruim. Diga comigo, água ruim. Que tipo de água você está bebendo? Qual é a sua fonte? Eu estou falando de terra ruim. A terra de Jericó era ruim por um motivo, maldição. Segundo, porque a água era ruim. Como é que está? De onde você está bebendo? Porque tem gente que bebe 1, 2, 3 horas na frente da televisão assistindo um filme, mas não bebe 5 minutos sentado na palavra. Eu vejo aqui o culto de oração, 30 minutos de oração. Eu sei que tem gente que às vezes está sentado, mas está orando. Mas tem gente que senta e fica. Não ora. Ora não. E se não ora aqui na igreja, você acha que ora em casa? Ora nada. Eu sou pastor missionária. Eu não consigo orar em casa. Às vezes que eu oro em casa é de madrugada, porque está um silêncio. Peguei a Bíblia para ler mesmo, você tem que parar a Bíblia toda hora. Oi, Pedrinho. Ô pai, ô pai. Então, de onde você está bebendo? Que fonte que você está bebendo? Qual é a água que está alimentando a sua terra? Hã? Entende? Primeiro, maldição. Segundo, água ruim. Terceiro, resultado, terra seca. É você. Talvez é você que está me assistindo. A sua vida é uma terra seca. Experimenta pegar uma semente boa e plantar numa terra seca. O que vai acontecer? Nada. Aí está a missionária. Eu tenho questionado com Deus, gente, ultimamente. Senhor, por que eu prego tanto? Eu falo um português tão claro. Eu gosto que as pessoas entendam a pregação que sai da minha boca, mas parece que as pessoas não mudam, Senhor. Por exemplo, uma das coisas que eu bato tanto assim, compromisso com a obra de Deus, com horário, culto de primícia, escola dominical, eu falo isso aqui, eu prego, não falo, gente, de dízimo, eu falo, mas tem gente que não, parece que faz para pirraçar. Eu vou chegar atrasado hoje só para ver o que o pastor vai falar. Parece que pirraça. E se tem uma coisa que me irrita é isso. Sem nenhum compromisso com Deus, com as coisas de Deus. E a gente prega aqui. Sabe o que Deus falou comigo? O problema não está com você, meu filho. O problema está na terra. A palavra é a semente. E se ela é plantada em terra ruim, está escrito. O que acontece? A semente morre e não produz. Por isso que muitas pessoas ouvem. Às vezes elas ouvem aqui, mas não muda nada na vida delas. Sabe por quê? Porque a terra é seca, maldita. Você está ouvindo essa palavra agora? Cabe a você corrigir ou não. Eu não mando na sua vida, mando na sua casa? Não. Quem bebe coca, bebe coca. Quem bebe cerveja, bebe cerveja. Quem bebe tubaína, bebe tubaína. É você que decide o que vai beber. Eu escolhi beber da fonte da água da vida. Agora você bebe de onde você quiser. Eu vou te dar um conselho.
Beba da fonte de Deus, porque a tua terra vai ser boa e a maldição vai cessar. Mas é você que decide. Se a sua terra for boa, essa semente hoje, que é a palavra, ela vai plantar em você e ela vai produzir. De que fonte você está bebendo? Qual tem sido a sua cobertura espiritual? Você está produzindo? Faz uma avaliação da sua vida. Ou há uma maldição de esterilidade em você? Tudo que você pega, em vez de multiplicar, diminui. Nada cresce na sua vida. Vou terminar dizendo para você como resolver esse problema. Pergunta para mim, diga, pastor. Diga forte, pastor. Como resolver este problema? Sabe como? Prato e sal. Ó, prato novo, hein? E sal da melhor marca. O que o prato e o sal tem a ver com isso? Vamos lá, para mim terminar. Como é que eu faço para resolver isso, pastor? Como quebrar essa maldição? Primeiro, eles pegaram o prato e o sal, mas levaram para quem? Para quem? Então, primeiro você tem que ir até alguém que seja habilitado por Deus para quebrar a maldição, amém? Segundo, o prato novo. O que o prato novo significa? Diga comigo, novidade de vida. Sal em prato velho não funciona. O prato novo é novidade de vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Leia para mim. Cadê o microfone? Está aí ainda? Quem vai achar primeiro para ler? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Prato novo, novidade de vida. Primeiro, procura o profeta. Segundo, tem que mudar de vida. Tem que andar em novidade de vida. Tem que deixar as práticas velhas para trás. O que diz aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Leia para mim, por favor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O prato novo aqui, quando o profeta pede um prato novo, ele estava querendo dizer, essa terra está vivendo por causa de uma maldição, de práticas erradas, mas a partir de hoje, esse prato novo representa uma nova vida. Uma nova vida com Cristo. Eu xingava, não xingo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu matava, não mato mais. Eu traía, não traio mais. Eu adulterava, não adultero mais. Vida nova, novidade de vida. Primeiro, procura o profeta. Segundo, tem que ter novidade de vida. Terceiro, sal. Se o sal for colocado no prato velho, ele fica insípido. Mateus capítulo 5, verso 13. Jesus diz: vós sois o sal da terra. O prato novo, você já sabe o que significa, né, gente? Diga vida nova. Vida abundante. Novidade de vida. O sal, para que serve o sal? Para dar sabor, para dar gosto. Antigamente, quando não se tinha geladeira, o sal era usado para conservar. E Jesus diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta,
senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando o sal perde o seu valor, ele vira chão ou tapete para ser pisado pelos outros. Por que Jesus fala? Para nada mais serve a não ser para ser pisado. Porque o sal era usado para fazer o asfalto, né, as ruas. Quando se perdia o sabor, era para isso que ele servia, para mais nada. Sal é dar gosto. Se você põe sal demais, estraga. Se você põe sal de menos, fica ruim. Tem que ser na medida certa. Que gosto você está dando? Será que as pessoas têm sentido a alegria de ficar do seu lado? Ou elas não veem a hora de desaparecer de perto de você? Porque não dá nem para conversar mais. Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. E quando esse sal, a única coisa que conserva a terra ainda, gente, é o sal, é a igreja. Quando a igreja for tirada, vai apodrecer tudo. Sal. Prato novo, sal. Você tem que dar gosto. Você tem que ser diferente. Engraçado que não existe nada igual ao sal, né, gente? Não existe. Pode pegar uma picanha, come ela sem sal. É horrível. Dá uma pitadinha de sal. É uma delícia. É isso que Deus quer fazer de você, uma delícia de pessoa. Todo mundo vai querer ficar do seu lado. A bênção vai te acompanhar. O amor vai renascer, porque você vai deixar de ser aquela pessoa salgada, ou sem sal, ou às vezes até insípido. Entende? Porque a terra precisa de sal. Terceiro, para a gente terminar. Vai até o profeta, para resolver o problema da Jericó seca, a água ruim. Primeiro, vai até o profeta. Segundo, prato novo, novidade de vida. Segundo, sal, eu e você. Terceiro, vai lá na raiz, na fonte. Vai lá, na raiz, no problema. E tira ele. O irmão André passou por uma cirurgia esses dias. Fez o exame, identificou o problema. E foi lá e tirou ele. Acabou. Doeu, cortou, machucou, sangrou, levou ponto, mas cicatriza, sara, porque o mal foi cortado pela raiz. E engraçado que ele me falou, cortou um pouquinho a mais do intestino, né? Para a questão de infecção, né? Só por uma garantia, vamos cortar um pouquinho a mais para não infeccionar. A mesma coisa com Jesus, aonde está o mal, corta pela raiz, corta um pouquinho mais, para não ter perigo de infeccionar a sua vida. Feito isso, vem a palavra final, que é dada por Deus. Quando Eliseu dizia, aliás, o Elias, né? Quando ele pediu para não chover, ele diz, segundo a minha palavra não vai chover. Quando ele dizia algo de Deus, ele dizia, assim diz o Senhor. E quando o profeta pega o prato, o sal, e vai até a fonte, o que ele diz lá? O que ele diz? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Tem prato, novidade de vida. Tem sal, tem gosto. Está na fonte? Estou. Então assim diz o Senhor.
a tua terra não será mais seca depois de hoje. A tua água não será mais amarga depois de hoje. É como se Deus estivesse dizendo assim: profetizaram lá atrás uma maldição, e por isso não anda, não vai. Mas assim diz o Senhor: a maldição é quebrada agora, vai produzir, vai prosperar, vai dar fruto, vai crescer. Toda a esterilidade é quebrada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Fique de pé que nós vamos orar. Eu quero liberar a palavra sobre a sua vida. Escreva aí. No lugar da maldição haverá bênção, e no lugar da infertilidade haverá fertilidade. Escreva. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu gostaria de fazer algo que o Espírito Santo me diz. Você que não, pode deixar. Você que sente, pastor, eu estava ouvindo a pregação, eu sou crente, eu sei, mas eu sinto, pastor, deve ter alguma coisa. Fizeram alguma coisa para mim, pastor, não é possível. Tem uma maldição. Você sente isso? Se você sente isso, eu quero orar por você, vem aqui. Rapidinho, que eu tenho 4 minutos para terminar o culto. Pastor, eu sinto, eu não sei o que é, pastor, eu não me lembro, não recordo. Eu sinto que tem alguma coisa que amarra. Não tem, não sei como, pastor. Eu não faço mal para ninguém, eu faço tudo direitinho, eu me esforço, mas não vai, a terra não produz, é seca. Alguma coisa tem. Já derrubou aí, Jamil? Amém. Fecha os olhos que eu vou orar por vocês.